espiritualidade que nos assiste, tanto as encarnadas como as desencarnadas, que por aqui passam, que é a luz do Mestre, que nos ilumina, que nos guarda, possamos cada um de nós sair mais fortalecidos e como chegamos, possamos ouvir uma palestra e refletir, cada um para si. Boa noite a todos. Mais uma vez bem-vindos a essa casa de luz, essa casa de amor que nos acolhe, sempre com carinho, sempre tentando trazer coisas boas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre algo que para mim é bem novo, mas que com certeza tem me fortalecido bastante, como a dona Solange falou, né? Algo que a gente busca quando a gente procura espiritualidade também é se fortalecer para as batalhas diárias, né? Então, a psicografia em si, que é a questão do tema de hoje, é algo que tem me ajudado muito no dia a dia com as minhas batalhas. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade, assim, e por vezes já questionei esse trabalho mediúnico, né? Que parece que às vezes a gente é uma coisa tão distante quando se pensa em comunicação, porque nós nos acostumamos a pensar no mundo espiritual como algo inacessível, algo que não é da nossa alçada, assim, que a gente vê o céu, né, entre aspas, tão distante. Então, eu, como uma pessoa com um pouco de desconfiança, me vi necessitando olhar para isso, para esse lado, porque, como falava ali, ele estava falando na palestra sobre isso, né? Porque a dor, o sofrimento me fez olhar mais para essa parte espiritual. Eu já frequentava o centro, mas ainda não a fundo nesse sentido. Então, depois que a minha mãe desencarnou, eu fui atrás de algumas respostas e de consolo também. E isso me abriu a visão e me faz pensar que a psicografia é uma forma também de, como lá no princípio do espiritismo, as mesas que giravam sem uma explicação chamavam as pessoas para buscar o estudo da doutrina e para buscar entender por que aquele fenômeno acontecia. Um objeto inanimado de repente começava a se mover. Mas aquele fenômeno era a utilização que a espiritualidade tinha para chamar as pessoas, para atrair as pessoas para conhecer a doutrina. Então, eu acredito que a psicografia também é algo que a espiritualidade se usa para trazer as pessoas, porque num evento de psicografia tem muitas pessoas que não são espíritas, tem pessoas de todos os credos lá buscando um consolo, buscando ouvir uma palavra que o aproxime do seu ente querido ou que o remeta ao seu ente querido. Eles falam lá aos seus amados, né? Então, muitas daquelas pessoas que estão num evento como esse, após receberem a carta, elas se abrem para buscar a sua espiritualidade, né? Buscar a sua conexão, porque essas situações de dor nos trazem muitas vezes a essa busca interior, né? Esse autoconhecimento. Então, quando um fenômeno assim acontece, tu consegue perceber que aquilo é real, que aquilo te toca e que realmente aquela pessoa que tu conhecia, como tu conhecia, continua vivo, só que
a grande maioria de nós não consegue enxergar, não consegue ouvir. Por isso que nos é tão difícil, às vezes, acreditar nessa continuidade. E quando tu tem ali uma prova irrefutável de que aquilo é real, de que a vida continua, que nós continuamos o nosso processo evolutivo, só que em outro plano, mais próximo do que a gente pensa, que a gente continua com as nossas dificuldades, talvez de outra forma, que a gente continua com as nossas qualidades, né? Se eu fui uma pessoa generosa, eu vou continuar sendo generosa. Se eu fui uma pessoa egoísta, eu vou continuar sendo uma pessoa egoísta. Até que eu aprenda, através do estudo, através do auto-melhoramento, através de situações vivenciadas, me desvencilhar daquela dificuldade que eu tenha e ultrapassá-la. Isso continua no plano espiritual, continua de novo depois encarnados, né? Com a escada que nós temos e as possibilidades que nós temos de ir subindo esses degraus. Então eu vejo muito, quando se fala desse, ainda como que se vê como um fenômeno anormal, que na verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala que o Espiritismo é uma ciência e que ele busca olhar com naturalidade para esse tipo de fenômeno, né? Mas eu até comentava com a minha irmã que eu acho muito engraçado, porque a gente vai num lugar para receber a comunicação de um espírito e tu chega em casa e ouve um barulho e toma um susto, né? Como assim a pessoa acredita em espírito, né? E eu vi acho que até mandei no grupo o meme do Chapolin, eu tentando pedir para desenvolver a minha mediunidade. E quando vê um espírito, toma um susto e sai correndo e sai gritando, né? Então, que a gente consiga, daqui a um tempo, ver isso com um pouco mais de naturalidade, que isso não é algo extraordinário, que isso é algo que cada vez mais vai ser-nos possível conforme o nosso melhoramento e nosso adiantamento moral. Na época em que Moisés estava encarnado, que veio como uma primeira revelação, depois Jesus como uma segunda e o Consolador prometido, o Espiritismo como uma terceira. Lá se utilizava muito da questão do medo, né? De não falar com os espíritos, só alguns anciões de lugares poderiam desenvolver essa comunicação. Jesus falava muito sobre parábolas, as pessoas entendiam de uma forma mais figurada aquilo que ele falava, né, porque não estavam prontas moralmente para aquele contexto inteiro que ele trazia, né? Ele já trazia, para eles já era muito difícil entender o perdoar os inimigos, né? Que era necessário. E ainda para nós, 2026 anos depois, ainda é difícil. A gente não tem facilidade de perdão ainda, né? Então, olha só quantos séculos decorreram disso para que agora, um pouquinho mais desenvolvidos moralmente, a gente consiga admitir essa comunicação e admitir a existência da vida que não termina, da vida que continua. Nós estávamos falando no estudo hoje sobre o telefone e de quando há tempos atrás a gente admitiria que nós conseguiríamos falar com pessoas do outro lado do mundo através de um aparelho, em tempo real, né? Isso há 50 anos atrás, ou um pouquinho mais, só para as mentes muito avançadas ou muito abertas isso seria possível. Então, hoje, nós pensarmos numa comunicação com espíritos que não estão mais com a vestimenta carnal, talvez ainda isso possa ser difícil, mas talvez essa seja um chamado para que a gente se abra para a espiritualidade,
até os mais descrentes, precisam pensar sobre isso na hora que isso vem para eles. Mas, poxa vida, talvez eu precise me abrir mais para esse conhecimento, talvez eu precise pensar mais sobre isso. Admitir pensar sobre isso é o primeiro passo, eu acredito. Admitir, pensar na possibilidade de haver uma continuidade, né? Porque tem pessoas que passam a encarnação toda sem nem ter pensado sobre isso e chegam na espiritualidade assim, praticamente como crianças que engatinham ainda, porque nem pensaram sobre isso, nem pensaram que se eu tiver cometido uma falta ou se eu tiver desenvolvido algum avanço moral, isso vai me beneficiar ou eu vou ter que trabalhar de uma forma que eu consiga vencer essa barreira, que quando o meu corpo para, eu não termino ali. Eu não sou, como acredita-se, né? Não recebo aquela... Eu acho que é um ritual que se faz de extrema unção e os meus pecados são todos perdoados só porque eu estou morrendo, né? E que ninguém vira santo porque morre e nem o oposto, né? Quando a gente desencarna, nós continuamos com as nossas alegrias e com as nossas dores. Então, eu acredito que esse despertar para isso, do pensar sobre isso, é o início de um chamado para a espiritualidade que muitas vezes vem através dessas cartas que são chamadas cartas consoladoras, que é o que muitos vão buscar, cartas esclarecedoras, que quando o Chico Xavier psicografava, tamanho era o desenvolvimento moral que ele tinha e tamanha era a sua mediunidade, que ele esclarecia muitas vezes para a família algumas coisas, alguns crimes que foram cometidos. Ele conseguia trazer isso de uma forma que esclarecia e na mesma carta ele dizia da necessidade do perdão, né? Do perdoar aquela pessoa que havia se equivocado, que havia sido causa daquele mal, né? Porque a pessoa já estava, aquele ente querido, aquele ente amado já estava na espiritualidade e já tinha uma compreensão maior do perdão e ele já havia perdoado. Então, necessitava agora que a família procedesse aquele mesmo efeito, sabendo que para a família não era algo fácil, mas era algo necessário, para que ele pudesse seguir a sua evolução e para que a família também pudesse seguir, né? E que quando chegasse no plano espiritual, tivesse vencido essa barreira, talvez de uma forma mais meritória ainda, se é que isso existe, porque estava com todas as limitações que o nosso corpo físico nos oferece, possibilitando esse perdão, né, na época, assim, tirando aquele peso que era muito maior para a família, muitas vezes, do que para a pessoa que tinha cometido aquele ato, né? Porque para a família, aquele peso da culpa do outro, às vezes era uma carga pesada que eles traziam, e a partir daquele momento que eles conseguiam liberar aquelas pedras, aquela carga que eles traziam na mochila, aquilo mudava o cenário tanto para eles quanto para aquele amado que estava desencarnado. Então, as cartas que vinham através do Chico eram muito esclarecedoras nesse sentido também. E ele tinha uma doçura muito grande para receber e para falar sem julgamento, né?
que é algo que para nós também é bastante difícil, porque a gente julga bastante, né? Julga bastante aquele que cometeu, julga bastante os motivos de cada um, enfim, né? A gente não está no corpo do outro para saber. E eu estava falando no estudo sobre isso, porque a gente estava. Hoje a gente falou sobre várias coisas. Mas nós falamos, eu estava relembrando que eu estava estudando para a palestra de hoje e estava ouvindo algumas psicografias do Chico e certa psicografia de um espírito que havia desencarnado ainda no ventre materno porque a mãe havia cometido um aborto. E essa mãe, ela se culpava muito por ter feito isso, por ter cometido isso. Então, aquele espírito veio através de uma carta falar para ela que ele havia entendido o que tinha acontecido, que eles já haviam sido mãe e filha em outra encarnação e que ele viria para uma tentativa desse novo laço. Mas que ela não conseguiu, pela situação que ela se encontrava, talvez pelas circunstâncias, ela não conseguiu ter a força necessária para levar essa gestação até o fim e, enfim, cometeu o ato. E aí ele falava para ela que ele tinha entendido, que ele estava junto com ela todas as noites que ela chorava e que ela se arrependia do que ela tinha feito e que esse entendimento que ele tinha agora o possibilitava dar a ela esse perdão, né? Dar a ela essa desculpa, dar a ela esse entendimento principalmente. E que ele amava ela e queria estar de qualquer forma junto dela e que em algum momento que lhes fosse mais possível, eles talvez tentariam restabelecer essa relação, se fosse possível. Então, acredito que um trabalho de muito amor, um trabalho de muita empatia com o próximo também, né? Que esse instrumento que é o médium precisa ter, porque tu precisa estar ali oferecendo o teu corpo físico para que um espírito fale através de ti aquilo que ele precisa e aquilo que aquelas pessoas precisam ouvir. Então, o Chico fazia com muita abnegação e ele não aceitava remuneração nenhuma, nem presente nenhum de ninguém para fazer isso, porque se desenvolveu uma impressão, uma falsa impressão de que aquele trabalho era cobrado ou de que alguém deveria cobrar, mas os espíritos sempre esclarecem que esse tipo de trabalho ele não é cobrado e ele não deve ser cobrado. Que aqueles médiums que fazem esse trabalho, eles acordaram na espiritualidade que eles fariam, como seria, que também, de certa forma, lhes seria uma prova, porque acredito que quem tem esse tipo de mediunidade não deve ser uma missão fácil. Tu receber aquela carta e ter que trazer aquilo para a família, hoje muito mais consolador, né? Eles esclarecem que as cartas, no geral, são mais consoladoras do que esclarecedoras no sentido assim de, por exemplo, disputa de herança, coisas materiais, sabe? Elas são consoladoras e são um instrumento para instigar aqueles seres a procurar dentro de si a espiritualidade, a procurar dentro de si esclarecer as suas dúvidas, as suas dificuldades,
alterar o orgulho, alterar o ego, alterar o ódio, né? Então, um instrumento. Essas pessoas que se dedicam a isso, elas são instrumentos da espiritualidade superior. Mas não quer dizer que elas não estão sujeitas a provas, não quer dizer que a vida delas é mais fácil porque elas se comunicam com os espíritos. Muitas vezes é o contrário. Às vezes, quando a pessoa não desenvolve ou ela não está disposta a desenvolver, ela sofre muitas perturbações e dificuldades até conseguir desenvolver, até conseguir entender. Então, havia tempos até que muitas pessoas eram consideradas esquizofrênicos ou alguns outros tipos de transtornos mentais, sofriam a terapia que era utilizada na época para aquilo, choques, ficarem sem respirar por algum tempo, para ver se conseguiam, de alguma forma, espantar aquilo que não era conseguido entender, porque as pessoas não conseguiam entender, elas queriam resolver de qualquer forma. Mas depois de um tempo e através do estudo e através da perseverança desses entes encarnados e desencarnados, foi se desenvolvendo uma percepção diferente e foi buscando-se entender o que era aquela comunicação e por que aquela pessoa precisava desenvolver aquela comunicação. Então, eu vou ler um pouquinho do que eu estudei e depois eu vou trazer uma carta para vocês que me ajuda muito também no meu esclarecimento e me ajuda muito a lembrar que nós somos seres espirituais temporariamente encarnados no corpo de carne. O nosso corpo carnal é uma passagem, é uma escola e daqui a pouco a gente vai talvez passar de ano ou repetir de ano, mas não regredimos. Às vezes a gente para um pouquinho, estaciona. Então, Allan Kardec uniu duas palavras: psico, que tem a ver com a mente, e grafia, que tem a ver com o registro escrito, para descrever o fenômeno através do qual, sofrendo a influência dos espíritos, o médium é o intermediário que, absorvendo as ideias dos espíritos, escreve as ideias dele. Francisco Cândido Xavier conseguiu ser utilizado como instrumento de forma que os espíritos se apossavam de suas duas mãos e ele conseguia psicografar simultaneamente duas cartas. Divaldo Pereira Franco nos esclarece que quando o espírito desencarna, ele se desfaz somente do corpo físico, matéria, se desintegra e entra em decomposição. Mas seu corpo astral, seu perispírito, continua vivo e se acerca do médium, fazendo uma comunicação através do corpo físico do médium. O Divaldo e o Chico Xavier, com certeza, são, para nós, encarnados nesse século, os médiums mais conhecidos, mas há muitos médiums anônimos, hoje em dia um pouco mais conhecidos por conta da internet, mas há muitos médiums ainda que fazem o seu trabalho anonimamente, fazem o seu trabalho silenciosamente, um trabalho de formiguinha, levando aquele consolo e levando aquele amor para as pessoas conforme as suas possibilidades. Então, nós temos um grande privilégio de estarmos encarnados à mesma época desses dois espíritos que puderam se elevar aos seus mentores, trabalhar com seus mentores, lidar com os seus próprios sentimentos de encarnados, lutar contra os seus maus sentimentos
e fazer com que esses fossem o mínimo possível dentro de si. Mayra Rocha, que também é uma médium bastante conhecida, quando a gente fala em dificuldades que os médiums passam, ela vive enfrentando processos, né? E ela fala que os maiores processos que ela enfrenta são perseguições religiosas. São pessoas do espiritismo mesmo e também pessoas de outras religiões que desenvolvem essas perseguições religiosas e encarnados, né? Encarnados. E ela, volta e meia, está enfrentando algum processo, já reviraram toda a vida dela, de frente para trás, de trás para frente, procurando buscar algo que possa indicar que ela comete alguma fraude ou coisas assim. Porque nós temos essa tendência de quando a gente não consegue esclarecer alguma coisa ou quando a gente não consegue entender alguma coisa, às vezes a gente se coloca contra aquilo. Ou quando a gente não está numa elevação possível para entender aquilo, a gente se prostra contra aquilo só porque a gente não consegue entender. A gente não tem a humildade de tentar entender muitas vezes aquilo que está acontecendo, aquilo que é ver aquela pessoa como uma pessoa igual a si, só que com uma faculdade a mais, como, por exemplo, eu tenho tato, audição, outros sentidos, aquela pessoa tem a comunicação com os espíritos, mas ela passa do mesmo jeito por provas, do mesmo jeito a sua família sofre provas, do mesmo jeito no seu trabalho ela tem provas. Talvez ela, pelo desenvolvimento dela, porque até ela precisa estudar muito para isso, para conseguir se desenvolver e para conseguir levar adiante esse trabalho, porque acredito que à medida que mais conhecimento lhe é dado, mais é lhe cobrado. Quanto mais conhecimento e esclarecimento a gente tem, mais é nos cobrado que a gente põe em prática as leis do Cristo, aquilo que Jesus nos ensinou, através do seu exemplo, principalmente. Então, a Mayra Rocha, ela nos lembra que precisamos divulgar a doutrina espírita, principalmente aqueles que não a conhecem, né? A missão das cartas psicografadas, muitas vezes, vem para trazer um pontapé inicial, uma curiosidade e uma pulga atrás da orelha para aquela pessoa que está precisando daquilo naquele momento. E através dessa porta de entrada, ela começa a se desenvolver dentro da doutrina, ela começa a buscar ler um livro, ela começa a procurar ver uma palestra, ela começa com aquela pulga que isso desperta, com aquela curiosidade que isso desperta, a buscar se desenvolver. Vejo muitas pessoas vindo em busca do consolo ao seu luto, buscando saber notícias de seus amados que estão no plano espiritual, e desses que buscam, após essas sessões de psicografia, acabam se interessando pela beleza e o esclarecimento que a doutrina traz. Então, vejo a psicografia muitas vezes como porta de entrada de pessoas de outras religiões no espiritismo. Não quer dizer que eu estava lendo ali na frente agora um papel que tem disponível ali na frente. Não há religiões certas ou erradas, ou o espiritismo não quer dizer que ele está mais certo do que um ou do que o outro. Isso é moral de cada um. Quem prejudica as religiões são os seres humanos, não são geralmente as religiões ou os dogmas em si. São as pessoas que estão à frente daquela religião, daquela seita, daquela doutrina. Porque nós temos as nossas limitações. Foi o Cristo amado quem nos disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, pensemos nos dias atuais, que
Quem de nós não se sente aflito ou sobrecarregado? Quem de nós não precisa de uma palavra de estímulo e bom ânimo? Onde encontramos esse bálsamo maravilhoso? No Evangelho de Jesus. No amor que amou a ponto de entregar-se na cruz do Calvário, no amor abdicado, que até hoje governa nosso planeta, cuidando e amparando cada um de nós. Não nos deixando a sós, nos enviando Consolador, nos enviando espíritos elevados que estão sempre prontos a nos amparar. Então, assim, há muito ainda o que nós precisamos aprender, há muito ainda o que nós precisamos desenvolver, mas o principal que nós precisamos aprender e desenvolver é o amor, né? O que o Cristo veio nos mostrar e nos exemplificar foi o amor. Então, é a principal tarefa que nós temos é desenvolver esse amor com todos. Então, eu vou ler para vocês algo que é bem pessoal, né? Que foi a carta que eu recebi nesse final de semana numa sessão que eu fui em uma cidade distante, e eu já havia recebido uma carta da minha mãe. Ela desencarnou há 1 ano e 5 meses. Mas a primeira carta havia sido um pouco mais genérica, assim, e eu com a minha dificuldade, né, cética, com muita dificuldade, mas sempre tentando tirar a venda dos olhos e tentando ir atrás daquilo que realmente eu acredito, desconfiando um pouquinho. Então, essa carta me traz muito para a visão espiritual, assim, de como eu preciso ainda tirar essas vendas e me desenvolver mais. E saber que tudo é espiritual, tudo está espiritualmente interligado. Então ela começa assim: eu estou bem, minha amada filha, Amanda e Ana Paula. Obrigada por vir aqui hoje, Ana Paula. Que os anjos de Maria te cubram com o seu amor. Filha querida, a vida só me deu coisas boas. Eu queria ter ficado mais tempo. O tempo é na outra página, mas eu já decorei. Mas agora reconheço como Deus foi generoso comigo, pois me deu a melhor família do mundo. A minha hora já havia chego e eu já tinha passagem para esse lado. Era necessário para cumprir com a etapa que todos temos que passar. Assim, todos nós passamos a pensar mais na espiritualidade, na vida que continua, e dar ainda mais valor para o amor que temos entre todos da família. Essa parte é bem específica, assim, é sobre meu pai, né? E é algo que não havia possibilidade de ninguém saber. Edgar, não estou por perto para cumprir com as atividades de casa, que sempre fiz. Mas você já é grandinho para se virar. As meninas irão te ajudar, mas você tem que se virar, se cuidar e rezar para a mente ficar no lugar certo. Agora estou tornando público o puxão de orelha, e até o nome eu falei. Mariana e Leonardo, a avó ama vocês. Desejo uma feliz Páscoa para todos. Vocês são meus tesouros. Ela sempre chamava de tesouros. E até tem um meme que a gente usa no grupo da família, que é aquele do Chaves, que a dona Florinda chama o Kiko de tesouro. Fiquem com Deus. Agora os deixo com o meu amor. Até mais. Então, essa cartinha eu recebi e, através dela, eu venho cada vez mais tentando me conectar e, de uma vez por todas, entender e
saber que eu sempre conto com, além dos meus mentores, os meus amigos espirituais, também com um ser amado que está em outro plano, mas que ao mesmo tempo está sempre junto comigo. Então, se serve para alguém para tirar a venda também, para mim também me serve quando às vezes os meus olhos querem ser tapados e eu tenho que tirar a venda. Agradeço a todos pelo tempo e que possamos levar alguma coisa disso de hoje para as nossas vidas. Que assim seja. Agradecer a todos que por aqui passaram. Cada um retorne a seu lar com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, de Maria, Mãe Santíssima, que nos cobre com seu manto sagrado. Deus abençoe a todos. Pai.